aos irmãos, não são batismados e carismáticos, como povo sacerdotal, caros padres e irmãos do sacerdócio ministerial, seus caros diáconos, meus especiais colaboradores do único ministério ordenado, digamos, em graus diferenciados, caras consagradas e consagrados, queridos seminaristas, diacónicos, aceitaste o desafio de estar presente. Acabamos de escutar a palavra de Deus. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Esta celebração da missa carismal, durante a qual abençoamos os homens que durante o ano servirão às diferentes funções sacramentais, dos batizandos, dos crismandos, dos doentes, dos ordenandos, testemunha também estas passagens da Escritura que acabamos de ouvir. De facto, pela unção sacramental, Cristo predispõe e comunica a todos os discípulos o mesmo e único Espírito do Senhor que o ungira e enviara e faz de nós um reino de sacerdotes, libertos do pecado pelo seu sangue, alimentados à mesa do seu corpo e participantes da sua missão libertadora. Assim nos ensina o Segundo Concílio Vaticano na Constituição Dogmática e Evangelística. Os fiéis, por sua parte, concorrem para a oblação da Eucaristia, em virtude do seu sacerdócio real, que eles exercem na recepção dos sacramentos, na oração e ação de graças, no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na caridade amorosa. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo pela vida de fé e de caridade, e por meio do sentir sobrenatural da fé de todo o povo. Além disso, o Espírito Santo distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos, proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja. Vejamos agora, por partes, cada uma destas dimensões do povo ungido do Senhor: sacerdotal, profética e real. A dimensão sacerdotal consiste na santificação de vida, que não é um autoaperfeiçoamento, mas uma transformação que se advém da oblação da Eucaristia, a qual atualiza a libertação do pecado pelo sangue de Cristo e a inserção no corpo da Igreja pelo alimento do corpo de Cristo. Aprofundaremos esta meditação da dimensão sacerdotal na homilia desta tarde, ao celebrarmos a refeição memorial da instituição da Eucaristia e do sacerdócio ministerial. Neste momento, apenas quero reforçar o que já vos disse na última das 7 catequeses que fui pregando esta quaresma e que vos convido a ler. Não há vida nova em Cristo sem comunidade cristã. Não há comunidade cristã sem domingo. E o coração do domingo é a Assembleia Eucarística Dominical. Nós precisamos de estar presentes na celebração que traz até ao nosso hoje a ceia de Jesus que antecipou a Páscoa. Essa ceia que nos permite ouvir a sua voz, comer do seu corpo e beber do seu sangue e ser alcançados pela potência da sua Páscoa.
Sem ela, ficamos apenas com uma vaga participação na vida de Jesus. Nós precisamos de estar presentes na Assembleia Dominical Paroquial, pela qual se edifica a Igreja e alimenta a dimensão sacerdotal dos fiéis. Não basta estar quinzenal ou mensalmente, ou trocar por um dia de semana. Sem o domingo, perdemos a novidade cristã e facilmente podemos resvalar para uma espiritualidade religiosa, entre outros. Onde não houver Eucaristia dominical, deverá haver Assembleia Dominical de louvor, ação de graças, súplicas e escuta orante da palavra de Deus. A nossa dimensão sacerdotal de fiéis convoca-vos, queridos leigos e leigas, a assumir, com a devida preparação, a missão de conduzir estas assembleias sem missa. É preciso discernir com os párocos quem é chamado e deve preparar-se para tal. Nesta hora da nossa diocese, temos de olhar com determinação para esta realidade. Podemos correr o risco de querer manter Eucaristias dominicais que já não são capazes de reunir uma Assembleia, construir uma comunidade, formar um corpo com membros de diferentes gerações, constituir uma casa que acolhe, enviar discípulos em missão, renovar-nos como reino de sacerdotes para Deus. Todas as pessoas e lugares precisam de não ser abandonados e continuar a ter assistência espiritual e presença do pároco e de outros ministros que os visitem com regularidade durante a semana. Sobretudo os mais frágeis, que já não se conseguem encontrar. Mas aqueles que não podem fazer precisam de ser reencaminhados para assembleias eucarísticas dominicais que alimentem neles a pertença comunitária a uma paróquia, isto é, a uma comunidade intergeracional de famílias e grupos, de vocações e serviços, de configuração da identidade cristã e crescimento espiritual, de participação na vida da Igreja e envio missionário. Olhemos agora para a dimensão profética. Não se trata do simples testemunho de quem dá bom exemplo de cidadania, de honestidade e competência no trabalho, de bondade no trato, de convicções religiosas respeitadoras de quem crê diferente ou não crê. Tudo isto é necessário. Mas o dinamismo profético, enfia-nos, é a difusão do testemunho vivo de Cristo pela vida da fé e de caridade, que não se limita a um conjunto de doutrinas e valores, mas oferece uma proposta de redenção, de iluminação, de libertação e de graça para o mundo. No respeito pela autonomia das realidades seculares e pela liberdade religiosa, somos enviados a habitar o espaço público, partilhando com outras visões filosóficas, religiosas ou alheias, mas contribuindo ativamente para a construção social e cultural. Sem nos retirarmos para a exclusividade do espaço das igrejas ou das consciências individuais. Sem temer que a nossa presença ofenda quem crê diferente ou não crê. Sem impor nem pedir favores. Sem precisar de licença, nem ser arrendado em lugares públicos, como se a neutralidade do Estado fosse ou todos ou ninguém. Olhemos agora a dimensão final. Trata-se de participar, segundo o modo próprio da vocação de cada um, no cuidado da construção e condução da comunidade. Tanto na disponibilidade para assumir serviços e ministérios, em comunhão com os párocos, segundo as necessidades da comunidade, como no cuidado da comunidade diocesana, em áreas e setores que estejam necessitados. São necessários fiéis, leigos e leigas que assumam responsabilidades da animação pastoral e formação da fé nas paróquias e anexas.
de animação das aldeias cristãs de oração, em lares, prisões, casas de saúde, da animação de grupos com quem não participa plenamente na Assembleia Eucarística, da orientação de exercícios espirituais, grupos bíblicos, formação doutrinária. São necessários casais que se preparem para assumir responsabilidades da animação pastoral das famílias, em áreas como o namoro e a viuvez, a liturgia doméstica e a educação da fé dos filhos, a espiritualidade conjugal e o cuidado da doença crónica e incapacitante. E com atenção pastoral às situações de fragilidade e ruptura e às diversas configurações de lares constituídos. São necessárias mulheres que assumam mais serviços e possíveis ministérios em lugares de responsabilidade e condução da comunidade diocesana. Além da lógica do debate social, do acesso da mulher a funções de liderança, mas no horizonte da valorização do que é singular e complementar entre o feminino e o masculino, a partir da simbólica bíblica, em ordem ao crescimento da fé e da comunidade. Nesta mudança epocal, marcada pela crise da dimensão comunitária e do sentido sobrenatural da vida, e pelo advento da inteligência artificial e do chamado transhumanismo ou pós-humanismo, tanto a visibilização da dimensão materna da solicitude de Deus, como a responsabilidade feminina consagrada ao Senhor ao serviço de uma nova fraternidade, podem inspirar novos serviços de relevo, associados à gestação e condução de novas configurações comunitárias do corpo eclesial de Cristo, ou à definição de novos paradigmas de anúncio do carisma pastoral, a novas linguagens de transmissão da fé, à iniciação cristã de adultos no mundo não cristão. A Virgem Santa Maria Madalena, Santa Fé e outras poderão inspirar-nos nesta própria. O Segundo Concílio Vaticano, no mesmo documento, ensina também que no seio deste sacerdócio real de todo o povo existe e serve o sacerdócio ministerial. Diz-nos a Lumen Gentium que o sacerdote ministerial, pelo seu poder sagrado, forma e conduz o povo sacerdotal, realiza o sacrifício eucarístico fazendo as vezes de Cristo e oferece a Deus em nome de todo o povo. Também chamamos os sacerdotes do Senhor e ministros de Deus. Nesta missa crismal, podemos acompanhá-los na renovação das suas promessas sacerdotais que irão fazer daqui a pouco, rezando com eles e por eles. Dirijo agora a vós, queridos padres, por este nome, pelo qual o santo povo de Deus nos chama, ele mesmo sinaliza que espera de vós que, à maneira de Jesus, sejais para ele o rosto e a presença visível e próxima da paternidade de Deus. De modo semelhante, a Igreja chama-vos de pastores. Sinaliza que renunciastes a outras ocupações e trabalhos para sermos inteiros e em todo o tempo guias e nutridores dos fiéis que estão confiados ao vosso pastoreio. Diz também de vós agirdes in persona Christi Capitis, isto é, na pessoa de Cristo cabeça, sinalizando a vossa consagração a Cristo no ser e no agir e à Igreja seu corpo. Essa consagração, ensina a Igreja na encíclica Pastores Dabo Vobis, é vivida como configuração a Cristo Pastor à maneira de um esposo que se entrega à Igreja sua esposa e cabeça à maneira do servo que dá a vida pela salvação da multidão.
Por isso renunciastes à conjugalidade, para amardes a Igreja inteira, primeiramente na Diocese, como a vossa esposa. E renunciastes ao ânimo e a projetos pessoais, para termos como vossos os amores e os projetos de Cristo. Com todo o povo santo da nossa Diocese, quero agradecer-vos publicamente a vossa entrega generosa, tantas vezes abnegada, tantas outras na discrição e sem que alguém se aperceba, senão o próprio Deus. E rezamos por vós, para que sempre vos sustente o Espírito Santo na renovação de tão generosa entrega. Irmãs e irmãos, a minha última palavra vai para o nosso seminário da Guarda. Precisamos de cuidar dele com um renovado empenho e dedicação. Ele é o coração da Diocese. Enquanto instância de promoção da pastoral vocacional de rapazes e raparigas, de oferta de formação espiritual e pastoral a todos, e garante o acompanhamento dos nossos seminaristas em chave missionária e sinodal. Para conseguir maior alcance nesta intenção, que já vem sendo implementada desde há anos, informo que depois de ouvidos os diferentes conselhos dos santos, os nossos seminaristas irão ser recebidos no seminário de Lisboa a partir do próximo ano. Para esta realidade de que vos dou notícia, peço a vossa oração e cuidado.